ter é a demanda urgente por políticas públicas que trabalhem com a ideia de software e hardware livre, porque no software e no hardware livre, o que você tem como essência, você é o que compartilha, é a camisetinha aqui da nossa moda, lá do nosso grupo de pesquisa, por conta de um evento chamado Ética Hacker e Educação, que é uma disciplina também que eu dou na pós-graduação em Educação, Ética Hacker e Educação. A ideia da colaboração é crucial para a educação. A ideia da colaboração é crucial para a educação. Nós não estamos falando em software livre porque ele é de graça. Nós estamos falando em software livre porque a essência dele é colaboração. Hardware, agora já tem os africanos produzindo, acabaram de desenvolver impressoras 3D a partir de lixo. Então, é esse tipo de coisa. A turma dos maristas aqui no Rio Grande do Sul desenvolve com software livre umas estaçõezinhas meteorológicas. Tem alguém aí que trabalha, conhece na sua cidade? Eles trabalham com umas estaçõezinhas meteorológicas que custa R$500. Você imaginou um projeto nacional da educação com o Ministério do Meio Ambiente, fazendo cada escola uma estação meteorológica nesse país? O que nós teríamos de... A meninada metendo a mão da massa mesmo, construindo, desmontando. Concluindo. Já vou concluir. Já diminuiu? Foi? Não era 50? Tem 40 e 21 segundos. Mas eu concluo. Então, a ideia fundamental que nós temos aí é com a ideia com a perspectiva de termos tudo isso livre, a ideia fundamental é termos uma lógica que transforme a escola nesse grande laboratório, onde todos os conhecimentos sejam remixados, ou seja, que a gente viva plenamente um remix total. E esse remix total significa que cada um de vocês, cada aluna, cada aluno, cada um de nós, possa de fato pegar o que já está produzido, seja de vídeo, seja de áudio, montando rádio web nas escolas, montando estação de multimídias, pegando os computadorzinhos que estão aí, e a partir daí, pegando o que já foi produzido pela humanidade e produzindo mais coisas. Claro que nós vamos ter que enfrentar também a questão do direito autoral, e aí é importante, no meu ponto de vista, nas produções de vocês estarem atentos a isso. Existe uma série de sites muito bacanas. Um deles que eu gosto muito é o Jamendo, onde todas as músicas são em Creative Commons, você pode usar sem problema. O próprio Flickr tem toda uma linha de imagens, tudo em Creative Commons. Ou seja, começarmos a incutir na cabeça dos nossos meninos e meninas que esta questão do direito autoral, que precisa ser modificada, mas que precisa também ser atentada, para que a gente possa não produzir nossos materiais e aí depois começar a ter problema porque tem direito autoral envolvido, etc e tal. Muito bem, tem uma série de outros vídeos e o que eu queria dizer para vocês é que esse diálogo permanente é algo que a gente precisa de forma muito intensa estabelecer, porque tudo isso que eu estou falando não joga fora o conhecimento estabelecido. Isso é muito importante. Nós não vamos partir daquela ideia de assim, vamos começar tudo a partir do conhecimento dos alunos. Não, não é isso. O que nós estamos dizendo é que, igualmente tem o valor, a fala, vamos chamar assim, dos especialistas, tem a fala de cada um e de cada menino. Com isso, o que vai se constituir é um permanente diálogo e a escola efetivamente será uma escola excitante, será uma escola que crie, será uma escola que esteja inserida no mundo contemporâneo e não uma escola xoxa, que reproduza conhecimento e que nós, como professores, fiquemos quase como loucos para tentar fazer nossos alunos nos acompanharem. Muito obrigado. Esqueci de esclarecer algo que ele mencionou várias vezes. O hacker é fundamental para a cultura da internet. Todo mundo pensa que o hacker é o cracker. O cracker, que é o pirata, que usa o seu conhecimento, que sempre é muito menor que o do hacker, para benefício próprio. O hacker é aquele que busca a inovação, o desenvolvimento e o compartilhamento.
Pessoal, agora o professor Adriano Teixeira vai falar agora conosco, que nada mais é do que uma continuidade da fala da professora Maria Benites, da fala do professor Nelson Preto, perdão, e da fala agora do professor Adriano Teixeira. Além do que, essas provocações feitas, muito bem feitas, pelo professor Nelson, agora ainda há pouco para a gente, enquanto governo, e para vocês, enquanto professores estaduais, e não me coloco nesse papel porque eu não sou professora estadual, eu estou coordenando um projeto apenas, isso só nos dá força para que, junto com os núcleos de tecnologia dentro das CREs, a gente possa lutar para que a qualidade melhore. E para fazer essa luta, a gente tem que ter uma organização para isso, né? Então, legal vocês terem se atentado a isso, e legal o professor também ter colocado que o paradigma da escola também vai ter que mudar um pouco. Vamos ver aí, professora Adriana. Então tá, obrigado, bom dia. Eu quero agradecer a Malu e aos colegas da SEDUC pelo convite, e principalmente pela honra de estar compartilhando o espaço com o Nelson e com a professora Maria, e dizer que a minha fala vai partir um pouco do que a gente vivenciou lá no dia 28, 29 e 30 de abril, onde o nome do Seminário Nacional de Inclusão Digital, que a Malu falava, o tema era Educação em Tempos de Abundância, Compartilhamento e Conexão, Abundância e Compartilhamento. Já está provado, e atrás do Nelson e da Malu ali, para ilustrar, que ordem não traz progresso. Já está sabendo disso, né? Então, o meu objetivo aqui hoje é trazer, embora reconheça o esforço de todo professor, embora reconheça a busca por fazer políticas públicas que levem tecnologia, embora eu reconheça um monte de coisa, a importância da escola, o meu objetivo hoje é dar uma desestabilizada. Antes disso, então, eu quero só apresentar duas pessoas. A esquerda é a avó da Nila, nasceu em 1923, minha avó, está com 90 e poucos anos agora, andou caindo, rachou um osso, então ela está numa cadeira de rodas, mas já está começando a caminhar de novo, mas a cabeça dela a mil. E do outro lado, por favor, é minha filha Vitória. Eu sei que não tem nada mais chato no mundo que pai falando de filho, agora eu sei, já sabia, agora eu amenizei um pouco essa minha percepção, mas não pense naquela criança como a minha filha, pense em qualquer criança de 2 anos e 10 meses. E tem algumas questões que eu quero refletir com vocês. A primeira questão: qual é o tamanho do mundo para essas duas pessoas? Para aquela da esquerda ali, eu tinha uma coisa na minha mão, não sei onde eu botei, está aqui, obrigado. Essa da esquerda aqui, a avó da Nila, qualquer um que tenha mais de 80 anos tem que ter 2 L's no nome, então Danila com 2 L's. O mundo dela tinha uma circunferência de 50 quilômetros, que é de onde ela saía lá da cidade dela, perto de Passo Fundo, até Passo Fundo um pouco mais, e só o que afetava a vida dela era o que acontecia aí dentro. Nada mais. O mundo para ela era esse. Muito bem, uma outra questão, depois eu passo para a Vitória ou qualquer outra criança dessa idade. Quais eram as fontes de informação dessa senhora? Óbvio. Bom, ela fazia parte ainda de uma família em que os pais acreditavam que não era só importante ter bastante filho para trabalhar na roça, mas também os filhos tinham que estudar. Então ela ia na escola. Então na escola era a igreja, e era um acesso à informação meio parcializado na igreja. Por quê? Porque o padre rezava em latim, ela não entendia absolutamente nada. Depois eles conversavam um pouco. E um grupo ou outro cultural. Uma outra questão: quais eram os tempos e espaços de aprendizagem? Bom, pessoal, eu não sei. Nunca apanhei do meu pai, sou o que eu sou em função da minha criação. E meu pai não era ignorante, mas ele tinha uma ideia que aqui no sul a gente às vezes escuta muito, que a criança e cachorro não se manifesta muito. Não se mete em conversa de adulto, não tem muito diálogo, não tem convencimento, não precisa ir para a violência, mas eu falei não, é não, para que tu quer argumentação? Mudou muito, não vou entrar na questão se isso é bom ou se é ruim, mas imaginem há 80 e poucos anos atrás. Então a família da minha avó também tinha muita conversa entre eles, né? Muitos filhos. Que mídias ela tinha acesso? Bom, não, no tempo dela, 80 e poucos anos atrás, lá no interior não tinha rádio. Ela veio falar para mim que antes de casar eles se reuniam na casa da única pessoa na cidade, na vilinha lá, que tinha um rádio para escutar o rádio.
Depois de casar, então, veio a televisão meio chiada, assim, então, no tempo de criança dela, a que mídias ela tinha acesso? O que ela tinha acesso em casa para ler? O meu bisavô e minha bisavó não sabiam ler e não precisavam ler. Então, por que eles vão comprar isso, né? A tecnologia de impressão era pouca, então, as mídias que ela tinha acesso eram muito restritas, né? Uma pergunta bem importante: quais os futuros possíveis para essa criança de 2 anos e 10 meses a 80, ela vai poucos anos atrás? Eu podia olhar para ela e dizer o seguinte: essa criança vai ser ou dona de casa, aí é meio compulsório, né? Não tem até hoje, ou professora, e não estou desqualificando nada, ou agricultora. Poderia dizer que ela ia ser alguma outra coisa? Ou seja, era muito fácil eu prever o futuro dela. E se é fácil eu prever o futuro dela, fica fácil eu definir o que é importante para ela saber, em casa ou na escola. Agora eu vou passar para cá. Qual é o tamanho do mundo dessa criança aqui? Ou de uma criança dessa idade? Ela pode nunca ter ido para a França, mas ela conhece o Ratatouille. Ela conhece o Ratatouille, então ela sabe que é a Torre Eiffel, ela sabe que é um queijo isso, um queijo aquilo. Ela ouve falar. Sem falar, né, a professora já tinha falado, a professora Maria Benítez, é muito fácil você se deslocar fisicamente, pessoal. E se deslocar fisicamente de uma forma muito rasa é o seguinte: é levar os meus olhos e os meus ouvidos para outro lugar. É óbvio que é melhor eu ir com o meu corpo inteiro, mas às vezes eu consigo perceber o mundo sim, sem sair do lugar onde eu estou. E o tamanho do mundo de cada um de nós é diferente, em função daquilo que eu percebo pelos meus olhos e pelos meus ouvidos. Então o tamanho do mundo de uma criança dessa idade, que é uma criança que logo vai estar na escola conosco, é nosso filho, é nosso sobrinho, não importa o que, é o mundo. As fontes de informação, bom, não precisamos nem conversar muito, né? As fontes de informação dessas crianças são: qualquer um de nós temos mais livros e revistas em casa do que uma biblioteca de um tempo atrás aí. E se brincar, mais livros do que as bibliotecas nas nossas escolas. Não estou fazendo aqui uma crítica, embora eu pudesse fazer, mas eu estou fazendo uma constatação. Televisão, rádio, telefone, tablet e todo o resto, né? E esses dispositivos, o mais importante, né? Esses dispositivos são dispositivos de acesso. Acesso ao quê? A internet, deu para bola. E cada vez mais cedo. Tem um videozinho bem antigo, não tão bom quanto o que a professora colocou, que eu achei genial, que é uma criança que recebe uma revista do pai, uma criança de colo ainda, estava sentada assim num deck, e daí ela pega a revista de ponta cabeça, porque a criança só pega a revista de ponta cabeça, não sei porquê, se alguém aqui da área de psicologia me diga, quando tu manda pegar, ela vira de ponta cabeça de novo, né? Mas o importante é que ela pegou a revista, ela pegou a imagem, botou o dedinho e fez assim. Tentou abrir a imagem, porque ela sabe que no tablet do pai e da mãe, não importa o que, se fizer assim, ele amplia e diminui. E quando aquilo não aconteceu, sabe o que ela fez? Ela pegou a revista e devolveu para o pai como quem dizia: isso aqui está estragado. Isso não funciona, né? Não funciona. Então, acesso à internet, são isso, dispositivos de acesso. Os tempos e espaço de aprendizagem, essa aqui tinha 3 tempos e espaço. Os tempos e espaço de aprendizagem, isso aqui é desde que acorda até a hora que vai dormir. Tudo é aprendizagem. Hi, pai. Como hi, pai? Ah, eu vi no filmezinho, sabe? Ah, bonjour. Porque os caras falam lá no Ratatouille. Ou seja, isso é ou não é um conhecimento adquirido? É. Se é construído, se não é formalmente ou não, são questões e são percepções de mundo e formas de se expressar no mundo, né? Quais as mídias que tem acesso? Não precisamos falar, né, sobre isso. E quais os futuros possíveis dessa criança aqui? Os futuros possíveis dela são: ser dona de casa? Sim, pode ser. Ser professora? Sim, pode ser. Ser agricultora? Sim, pode ser. Mas pode ser 1 milhão de outras coisas que nós temos nem ideia e algumas que nem existem ainda. E a minha pergunta é: como é que podemos ter a pretensão de querer adivinhar isso dentro de um esquema de currículo, ementa, conteúdo, parará, 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 parará. É sobre isso que eu vou falar. Sobre isso que eu vou conversar um pouco conosco durante a nossa manhã. Vou cuidar aqui. E a questão final, né? Quais as demandas da escola enquanto espaço de construção do conhecimento, não para essa senhora, mas para essa aqui. E não estou falando aqui contra a instituição escola, mas talvez a gente levando um questionamento sobre o modelo educacional que a gente tem reproduzido. Vamos ver aqui. Foi adiante. Esse cara aqui, o Manuel Castells, e aí vem uma questãozinha, depois a gente vai discutir, né, Nelson? Eu acho que é perda de tempo, treinamento em tecnologia para qualquer um. Eu acho que é. Porque olha o que a gente tem na escola: a gente tem um laboratório informático, a gente tem os tablets,
a gente tem Ande, a UCA, e o que tem mais pela frente? E desse eu fico fazendo treinamento de tecnologia e me privo dessa discussão que o Manuel Castells fala. Só tem uma forma de transformar o mundo, é compreendendo a lógica da tecnologia que é central do momento contemporâneo. A tecnologia central do momento contemporâneo são as tecnologias de conexão, as tecnologias de compartilhamento. Isso sempre existiu. Tem um outro cara chamado Fritjof Capra, que é um físico, que ele fala o seguinte: tudo se organiza na lógica das redes, desde que o homem é homem. E o que a gente tem agora é uma tecnologia fortíssima e que tem no seu cerne a lógica das redes. E a gente olha para isso, como é que funciona, qual é a lógica, como é que essa coisa se apropria, é isso que é fundamental. Porque se eu for agora me matar para aprender Facebook, amanhã, daqui a pouco o Facebook já vai ser passado pelo Google+. E aí se foi. Aí tem todo um processo de novo. Então essa é uma questão a ser pensada. As nossas formações, elas devem ser técnicas somente? Ou elas devem discutir, trazer questões ligadas a qual é a lógica dessas tecnologias? Esse cara coloca muito claramente, só tem uma forma de transformar o mundo. E pessoal, ou a gente vem para transformar ou não precisava ter vindo, né? Porque o mundo já é super populoso mesmo, então não precisa de mais uma pessoa só. Então isso é importante a gente começar a pensar. Muito bem. Um outro elemento importante para falar desse modelo de escola e tentar refletir um pouco é que todos nós somos um pouco ciborgues, né? Se eu tirar esse óculos na terceira fila, eu sei que tem gente, mas não sei quem é mais, não consigo ver a fisionomia das pessoas. A gente precisa disso. E cada vez mais a gente depende das tecnologias compulsoriamente. Não tem como dizer eu não preciso de tecnologia, desculpa. Não tem argumentação quando é, porque a gente precisa. Todo mundo toma um remédio, todo mundo teve que vir para cá. Esse ar-condicionado está muito bom, porque é a tecnologia. Essas gravações, esses vídeos que a gente faz, esse compartilhamento desse momento com o mundo, cada clique que vocês fazem e disponibilizam no Facebook, no Twitter, no Idêntica, significa o seguinte: o mundo inteiro pode ter acesso ao que está acontecendo aqui. E eu quero, e o mais legal não é isso, né? O mais legal é eu quero e posso compartilhar. E tenho as ferramentas necessárias para compartilhar isso. Eu uso na minha máquina software livre também. Por várias opções, não tanto ideológicas, muito mais técnicas, porque eu acho que é melhor, é mais seguro, mas eu acho que se deve utilizar as ferramentas que nós temos na mão para fazer o melhor possível. Enquanto se luta para ter melhor, sim, mas não deve usar qualquer ferramenta que eu tenho na minha mão para eu poder compartilhar, fazer perceber o mundo. Muito bem, somos todos aí um pouco ciborgues, né? Cada vez mais. Esse cara aqui, o Mitchell, do MIT, ele fala o seguinte: não estamos só conectados 24 horas por dia, como nós somos roteadores ambulantes, ou seja, eu conecto o meu 3G, aqui em Porto Alegre tem, melhor que Passo Fundo, e eu libero via Bluetooth e quem quiser mais pode acessar. Isso que me importa. Quer ver pessoas, e isso é fundamental a gente estar conectado. Quer ver a gurizada nervosa? É não ter sinal de celular. Viu? Eu trabalho com computação, né, pessoal, lá. Então é engraçado, quando tu está em algum local que não tem acesso ao Wi-Fi, os piadas da computação começam a babar. Eles espumam, assim. Porque eles precisam. Começam a tremer. E é um pouco do que a gente tem, né? Claro, não dá para desconsiderar. A gente fez um projeto em Carazinho, que é uma cidade pertinho, de Passo Fundo, 458 laptops chegaram na escola, 1 megabit de internet. A gurizada não quer outra coisa que não é estar conectada. E aí quando 20 conecta, acabou a internet da escola. Porque a gente precisa necessariamente, a gente tem uma sensação e uma necessidade de conexão, e isso é fundamental. E o ser humano é um ser social. A gente só se consolida como ser humano na interação com as pessoas. É aí que eu me consolido como ser humano. Aí está a explicação de por que as redes sociais, qualquer uma, são os sites mais acessados. Porque eu preciso me comunicar, eu preciso compartilhar. Só tem porcaria. Outra coisa muito legal: eu não tenho Facebook, só tem porcaria. Eu não uso Twitter porque não é legal. A culpa é tua. Porque você que escolhe quem você segue. Não são as pessoas que... Olha a diferença, pessoal, radical. Quando eu vou para a sala de aula, eu não tenho escolha. Não estou pregando o fim da escola. Só estou dizendo, quando eu vou para a sala de aula, eu não tenho escolha. Eu tenho que escutar o cara ou usar minhas rotas de fuga. Graças a Deus existe a internet, senão a gente ia ter que ficar no jogo da velha e naquele do pontinho, como todos nós já fizemos em algum momento durante a sala de aula. Né? Então nós somos seres que precisamos nos comunicar. E as tecnologias possibilitam essa comunicação. Tem um outro elemento aqui: se eu tenho condições de me comunicar,
e cada um compartilha aquilo que tem de melhor, isso gera uma quantidade de informações inimaginável, pessoal. 2012, olha que coisa mais antiga. Mas mesmo sendo antigo, alguém chuta quantas 1000 horas de vídeo somente o YouTube recebe por dia? Ou seja, vídeos que não estavam ontem e que hoje estão? Como eu não tenho muito tempo, eu vou falar. 864 mil horas de vídeo, que ontem não estavam e hoje estão. Amanhã mais 864, claro que isso aumentou agora. E eu estou falando do YouTube, pessoal. Para ter uma ideia, o que são 864 mil horas de vídeo? Significa 98 anos vendo vídeo sem parar, para nada. 24 horas por dia. Aí eu consigo ver. Então, se alguém quiser um bom desafio, pessoal, hoje chega em casa, eu vou começar a ver meus vídeos hoje, para mim conseguir vencer. Então é muito vídeo. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é óbvio que aí dentro tem muita porcaria. De novo, o que é porcaria e o que é relevante? É uma questão central, né? Mas tem uma outra questão. Não reconhecer essa possibilidade de vídeos que não são relevantes para mim é tão ingênuo quanto pensar que não tem nada que preste lá. É óbvio que tem muita coisa que é legal e que só está lá. E eu tenho, olha, posso me enganar, mas eu acho que todos os vídeos que nós mostramos aqui, que a gente mostra, a gente de alguma forma pegou do YouTube. Porque está lá, está disponível, né? E uma outra estatística legal, né? 1% dos usuários da internet disponibiliza material na rede. Não estou dizendo post de Facebook, nem post de blog. Estou falando material, um vídeo, um livro, alguma coisa assim. 1%, pessoal. Imagina quando a gente passar 2%, o que nós vamos ter de riqueza de informações. E tem uma outra informação importante, ó. 2020, produziremos o equivalente de conteúdo que toda a humanidade criou em 18 mil anos a cada 18 minutos. Cada 18 minutos nós vamos ter distribuído o equivalente ao conhecimento que toda a humanidade criou em 18 mil anos. É muita informação isso. É muito conteúdo isso. É muita possibilidade de percepção do mundo. E mais, né, pessoal? Olha o que está escrito ali, ó. Produziremos e não produzirão. Isso é fundamental. Que a gente assuma as rédeas do processo aí. A professora Maria já falou muito sobre isso. O professor Nelson já falou muito sobre isso. Nós precisamos avançar. Todos nós somos mais do que cientes de que a tecnologia é muito, mas é muito presente na vida gurizada. E a cara de desalento dessa criança, ele não consegue compreender quando a mãe falou que ele nasceu e não foi baixado na internet. Porque talvez para ele fosse muito mais tranquilo isso, né, de compreender. Inclusive eu estou pensando, a Vitória tem 2 anos e 10 meses, ainda não se interessou por isso. Quando ela perguntar para mim como é que ela nasceu, que a gente é bem próximo, provavelmente ela vai perguntar para mim, eu vou dizer para ela que eu acessei o site façaseubebê.com, escolhi as opções, mandei imprimir. Se ela não acreditar, eu vou pedir para ela falar com a mãe dela. Para tu ler a legenda que o pessoal lá de trás não consegue. Ah, tá. Ali está escrito assim: não, meu filho, você não foi baixado da internet, você nasceu. Para eles seria muito mais fácil isso, né? Pessoal, também uma outra coisa que ainda bem já passou há muito tempo, né? Esse negócio que criança pobre, olha, politicamente incorreto que eu estou falando, tá? Criança pobre tem mais dificuldade, precisa de um acesso à internet mais sistematizado. Pessoal, besteira total isso. Não estou falando nem do ponto de vista de pesquisa acadêmica. Eu estou falando do ponto de vista de 2 Olimpíadas que nós fizemos lá na UPF, uma de programação de computadores para ensino fundamental e outra de robótica educativa livre, em que as 3 escolas campeãs foram escolas públicas. Ponto. E nós tínhamos, eu não estou fazendo aqui, claro, uma crítica, nós tínhamos uma equipe da Escola Marista, que trabalha com robótica há muito tempo. Então essa é uma questão que nós não precisamos discutir muito, né? Porque nós estamos com esse grupo aqui, que a tecnologia é natural, pessoal, ela não é um problema, ela não é uma preocupação, ela não é nada para a vida deles. Ela é um meio de eles poderem se manifestar conosco dentro da escola. Cada vez mais cedo, tendo acesso à tecnologia. Claro que isso aqui tem muito a ver com o valor, né? Quantos pais têm. Mas a criançada de 1, 2 anos, 3 anos quer pedir um presente, pede um tablet, o pai dá o melhor que ele pode. Ele dá o melhor que ele pode. E daí ele chega na escola e ele vai pegar um tablet lá, porque assim, ó, não é tecnologia livre, tá? Depois o Nelson vai me matar.
Isso aqui não é tecnologia livre, mas do ponto de vista de hardware e software, ele é muito bom. É difícil pegar esse cara. E o cara tá brincando com isso, ele chega na escola com outro que não pode ler. É claro que dá um choque na cabeça da criança. É claro que alguma coisa falta, né? Mas o que mais importante é isso, é cada vez mais cedo o acesso a essa tecnologia. Aí esse cara aqui, o Silvio Meira, ele fala o seguinte, a escola é muito maluca, porque ela está baseada, não é o que ele fala, mas só estou fazendo agora uma conexão com o início lá, numa lógica da escassez. Qual é a lógica da escassez? A lógica da escassez é o seguinte, Joãozinho, você tem que estar toda tarde, da 1h30 às 5h30, na rua tal, escola tal, sala tal, para escutar o professor tal falar isso, isso, isso e isso. E você não tem gerência sobre isso aí. E quando acaba, você volta. Você vai ter da 1h30 às 3h30 a disciplina, a matéria tal, e depois vai ter a outra matéria tal. E depois, se você fizer a prova e der a mesma resposta que os teus coleguinhas, tu vai ter direito a passar para uma próxima etapa, que é exatamente igual. E esse cara fala o seguinte, no mundo de futuros imprevisíveis, é óbvio que esse modelo não dá conta. Porque o modelo da escola, que ele fala, é o modelo do eu vou te ensinar tudo aquilo que eu acho que você vai precisar na tua vida, para se um dia você precisar, você já viu, quando deveria ser totalmente o contrário. Eu vou te ajudar a desenvolver habilidades e competências para você aprender o que, quando e se você precisar. E se você precisar. Essa é a lógica da escola. Essa deveria ser a lógica da escola para um mundo de futuros imprevisíveis. E esse outro cara falou o seguinte, ó, a escola e as universidades, o Pierre Levy, está fadada a morrer. Por que ela está fadada a morrer? Porque a gente tem um processo inflacionário, de inflação acadêmica. Sabem quantos advogados se formam só em Passo Fundo por semestre? Na verdade, não só, eles têm que fazer depois a OAB, né? Porque é um nível de reprovação enorme. Isso é uma prova que a escola não funciona, porque tem uma entidade, não está funcionando como deveria. Tu tem uma entidade que não acredita na universidade, porque ela está fazendo uma outra prova, só passa quem quer, e quando só 80% ou 90% reprovam, só isso, é óbvio que tem um problema. Outra questão, quando eu sou professor de ciência da computação, e chegam alunos do curso superior que não sabem nem escrever, pessoal, não estou botando a culpa em ninguém. Eu estou trazendo um dado para a gente pensar. Tem algum problema nessa lógica? E esse cara fala o seguinte, ó, é um inflacionamento